Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar mais um mártir, ou melhor, 26 mártires. Meus irmãos, celebrar os santos mártires é sempre uma alegria imensa, porque é celebrar aqueles que amaram a Deus com toda a generosidade, acima de todas as coisas. Celebramos então esses 26 mártires que a liturgia apresenta como São Paulo Mick e seus companheiros. Nós estamos aqui no final do século XVI, 1597, e o Japão, depois da evangelização de São Francisco Xavier, 40 anos antes, no início do século XVI, São Francisco Xavier evangelizou o Japão, e foi uma evangelização tão poderosa que nós já tínhamos milhares de católicos num período de 40 anos. Vocês podem imaginar o que significa isso, né? Nossa paróquia vai completar no próximo ano, nós iremos em agosto abrir o cinquentenário da nossa paróquia. Vai completar 50 anos em 2019. E não sei se nós convertemos milhares de pessoas. São Francisco Xavier, 40 anos depois da sua evangelização, o Japão tinha milhares de católicos. E nós estamos, esses 26 mártires, eles fazem parte daqueles mais de 50 mil católicos que foram mortos por causa da sua fé, que foram mortos porque eram católicos, porque foram mortos porque não disseram que toda religião é boa, que tanto faz ser católico ou outra coisa, que o que importa é seguir a Deus. Foram mortos exatamente por causa disso. Pois bem, São Paulo Mick, ele era de uma família nobre, filho de um capitão japonês, e foi preso juntamente com mais 25. Dos 25, meus santos, tinha 3 coroinhas. Na época não tinha diferença de coroinha e acólito, então era coroinha e acólito eram a mesma coisa. Então 3 coroinhas, 3 acólitos, 3 jesuítas, 6 franciscanos e os outros leigos. Os coroinhas, a gente guarda o nome porque eram crianças: Luís, Antônio e Tomás. Eles foram presos e fizeram um caminho de quase 1000 quilômetros, de mais de 900 quilômetros. Para que vocês tenham ideia, eles fizeram um caminho, não sei se vocês se recordam, que eu me preparava no ano passado para fazer o caminho de Santiago de Compostela, que se faz mais ou menos em 30 dias. Eles fizeram, esses sacerdotes, essas crianças, sem roupa apropriada, em pleno inverno, a pé, quase 1000 quilômetros em 30 dias. Eles foram presos no início de janeiro de 1956, e foram mortos, foram martirizados no dia 5 de fevereiro de 1957. Como 5 de fevereiro é dia de Santa Águeda, a igreja transfere a celebração deles para o dia 6. Vocês não podem imaginar, meus irmãos, quem tem uma experiência, ou quem já ouviu falar, ou quem já estudou, o que seja caminhar o dia inteiro, durante 30 dias, talvez tenha uma aproximação. Eles chegaram pele e osso a Nagasaki. Eles tiveram a orelha esquerda cortada e passavam de povoado em povoado para assustar o povo e dizer: está vendo? Não sejam católicos, porque senão isso vai acontecer a vocês. Nós tínhamos crianças em pleno inverno, com neve. Eu não estou falando de um inverno muito frio,
na nossa concepção, eu estou falando com neve, sem roupa apropriada, sem serem hidratados adequadamente. Aquela viagem, aquela peregrinação já foi um martírio, e eles cantavam e louvavam a Deus pela graça de sofrer por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E eles pediam a Deus a conversão dos seus verdugos, dos seus algozes, dos seus carrascos, daqueles homens cruéis que os maltratavam durante o caminho, que não apenas os maltratavam fazendo-os caminhar, mas os maltratavam durante o caminho. Eles eram achincalhados, maltratados verbalmente e fisicamente, levando porretadas e chicotadas enquanto caminhavam. E aqueles homens, mulheres e crianças louvavam a Deus. Meus irmãos, é esta realidade que deve nos espantar e que deve despertar em nós a súplica: meu Deus, me dá um amor assim, um amor que resista até o sangue, como diz o autor da carta aos Hebreus, um amor que não só não diminua no sofrimento, mas muito pelo contrário, que cresça. Quantas vezes, na menor dificuldade, você desanima no amor, na menor dificuldade, você se esquece de nosso Senhor, na menor dificuldade, você esfria. E mesmo que você diga: ah, padre, não é na menor dificuldade, mas eu posso garantir, meu santo, não é uma dificuldade à altura dos mártires, mesmo que seja grande a dificuldade na sua vida. Então por que eu digo isso? Para que você se flagele moralmente, espiritualmente, e diga misericórdia, e diga: como eu sou terrível, como eu não valho nada, e fique deprimido, deprimida, com a autoestima lá embaixo. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é para que você veja que o seu amor a nosso Senhor está minúsculo, que a sua adesão a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, ela é muito frágil, a sua ligação a Ele é muito frágil, que a sua fé ainda é muito pequena, e para que você suplique, quer dizer, não é para que você constate a pequenez da sua fé e fique se lambendo como um gato, tendo pena de você mesmo, de você mesma, mas para que você diga: meu Deus, me dá então a têmpera dos mártires, me dá a força dos mártires, para que eu não desanime diante das dificuldades, mas que eu te ame ainda mais, para que na caminhada da minha vida eu também cante louvores a Ti, como ontem cantava Santa Águida, como cantaram os mártires e os santos, e como hoje nos mostram os mártires japoneses. Pois bem, eles em pleno inverno, de povoado em povoado, para que dessem medo, eles exortavam aqueles que encontravam, para que eles não tivessem medo de sofrer por amor a Jesus Cristo, para que eles não desanimassem na sua fé, já que os japoneses católicos, todos cristãos católicos, estavam sendo perseguidos exatamente porque eram católicos, porque eram cristãos. E nós temos na liturgia das horas esta belíssima leitura, porque por ocasião, quando isso aconteceu, muitas testemunhas oculares escreveram aquilo que estava acontecendo. Muitas testemunhas, antes de eles morrerem, alguns eram transpassados com lanças, muitos recolheram o sangue, por isso que nós temos abundantes relíquias deles. Primeiro, porque foram muitos; segundo, porque as relíquias foram conservadas, foram guardadas, e nós temos aqui a alegria de ter uma dessas relíquias dos mártires japoneses. Pois bem, diz aqui: quando as cruzes, sim, foram todos eles mortos crucificados. Existe um monumento belíssimo em Nagasaki, um monumento em forma de cruz, dos 26 mártires
crucificados. Isto é, eles não foram apenas crucificados no sentido de que uniram os seus sofrimentos aos de Cristo. Eles uniram os seus sofrimentos aos de Cristo e foram literalmente, historicamente, visivelmente crucificados. Nós temos aqui um quadro também que representa a crucifixão de todos eles. Quando as cruzes foram levantadas, foi coisa admirável ver a constância de todos, a qual eram exortados pelo padre Passos e pelo padre Rodrigues. Isto é, as cruzes foram postas numa distância de 1,5 metro uma da outra, e os padres exortavam aqueles que eram crucificados para que não desanimassem. Não desanimem, não voltem atrás, louvem a Deus e exortem o povo. Diz que o padre Rodrigues fez da cruz um púlpito, fez da cruz um ambão e pregava aos cristãos e aos curiosos que ali estavam, que não havia alegria maior do que morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. E eles estavam sendo mortos por defenderem o Evangelho, por pregarem o Evangelho, por pregarem a verdadeira religião de Deus. Vocês podem aqui imaginar quão politicamente incorreta era esta afirmação. Estamos morrendo porque ensinamos a verdadeira religião de Deus, a única religião que Deus deixou aqui na terra a ser seguida, a religião cristã católica, porque ali não havia outras denominações cristãs para que eles especificassem em que consistia. O padre comissário permaneceu sempre sem se mover, com os olhos fixos no céu. O irmão Martinho cantava salmos de ação de graças à bondade divina. Cantava a bondade divina, louvava a bondade divina em meio aos sofrimentos. O irmão Martinho cantava salmos de ação de graças à bondade divina. Cantava a bondade divina, louvava a bondade divina em meio aos sofrimentos. Quando olhe para o seu coração, e quais são os sentimentos que passam pelo seu coração no meio das tribulações? É o quê? Parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não ouve as minhas preces, parece que Deus não é bom, eu não entendo Deus. E o quanto isso deve magoar e entristecer o coração de Deus, porque nós começamos a blasfemar, a duvidar da bondade de Deus, a duvidar se Ele ouve mesmo as nossas preces. O irmão Martinho cantava salmos de ação de graças à bondade divina. Ele estava crucificado, cantava a bondade divina e acrescentava: em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Também o irmão Francisco Blanco, dava graças a Deus em voz clara. O irmão Gonçalo recitava em voz alta o Pai Nosso e a Ave Maria. Se nós pudermos imaginar, é uma cena que eleva o espírito. Não há como contemplar essa imagem e não suplicar a Deus um amor semelhante. Não há como contemplar esta imagem de nossos irmãos católicos crucificados e sofrendo e não se alegrar por Deus ser amado de uma maneira digna. Se nós não amamos a Deus de uma maneira digna, que bom que há quem o amou. Mas se nós não amamos a Deus de uma maneira digna, peçamos a Deus a graça, porque nós vemos aqui homens e mulheres e crianças que foram fortificados pela graça ao ponto do heroísmo de um amor heróico. Peçamos também nós: meu Deus, eu quero te amar assim, eu quero te amar de uma maneira semelhante. É por isso que nós temos falado aqui tanto da necessidade de rezar, e principalmente na comunhão, e depois da comunhão de fazer o seu momento de ação de graças, porque ali é o momento de maior intimidade. Ali, imediatamente após a comunhão, mais do que nunca é a ocasião de as suas preces serem ouvidas. Por isso, católicos, aproveitemos
a nossa ação de graças. Terminou a missa, faça os seus 15 minutos, 20 minutos de adoração, de ação de graças, de oração de intimidade, de súplica, de diálogo com Deus. Não saia desesperado se não tem algo desesperador que o faça sair da igreja. Se tem, paciência, vá com Deus. Se não, permaneça na igreja. Ah, padre, mas eu não consigo rezar. Peça a Deus a graça de rezar, que já vai ser oração. Meu Deus, eu preciso rezar. E reze por aqueles, por exemplo aqui na nossa igreja, que não podem. Os que têm alguma função, os que têm um trabalho e têm que sair, não podem mesmo. Os que, por exemplo, trabalham aqui no dízimo, que tem que levantar e vir para o dízimo. Rezem por eles, pelos nossos catequistas. Rezem pelos padres que às vezes nem sempre conseguem fazer ação de graças. E pior, às vezes nem sempre querem fazer. É um momento de oração e de intercessão. Então vamos nos santificar e crescer no amor. Pois bem, o nosso irmão Paulo Mick, né, é o que puxa o cordão dos mártires, São Paulo Mick e seus companheiros. O nosso irmão Paulo Mick, vendo-se colocado diante de todos no mais honroso púlpito, na cruz, começou por declarar aos presentes que era japonês, que pertencia à companhia de Jesus, ele era um jesuíta, e que ia morrer por ter pregado o evangelho, e que dava graças por Deus lhe conceder tal honra. Abre aspas. Agora cheguei a este momento de minha vida, e nenhum de vós duvidará que eu quis esconder a verdade. Isto é, se eu estou aqui, é porque eu não escondi a verdade. Se eu estou aqui, é porque eu preguei o evangelho, mesmo quando eu sabia que seria maltratado por causa disso. Não tive vergonha de Cristo. Declaro-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação fora daquele seguido pelos católicos. Não há outro caminho de salvação fora daquele seguido pelos cristãos. Vocês podem imaginar a ira que eles também despertavam por ensinar aquilo que nosso Senhor ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eles estavam ensinando aquilo que Jesus ensinou, aquilo que nenhum católico, padre, bispo ou papa tem autoridade de ensinar de uma maneira diferente. Não há salvação fora de nosso Senhor Jesus Cristo, fora da religião que nosso Senhor Jesus Cristo, fora da igreja que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu aqui na terra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Foi por isso que eles morreram, porque não tiveram medo nem vergonha de ensinar aquilo que eles aprenderam, que por sua vez receberam dos apóstolos, que por sua vez aprenderam de Jesus. Em seguida, voltando os olhos para os companheiros, começou a encorajá-los neste momento. No rosto de todos transparecia uma grande alegria, mas era no do menino Luís que isto se percebia de modo mais nítido. Luís tinha 11 anos. Enquanto o padre, o irmão Paulo Mick pregava e dizia isso, o menino de 11 anos ficava exultando no espírito por aquela alegria. Quando um cristão gritou, em breve estaremos no paraíso, Luís fez um gesto com as mãos e o corpo. Ele estava crucificado, mas amarrado pelos braços e pela cintura. Fez um gesto com o corpo e as mãos, tão cheio de contentamento, que os olhos de todos se voltaram para ele. Aquele menino, quando disseram assim, nós vamos para o céu, nós não estamos morrendo em vão, as nossas almas serão acolhidas no Senhor. Aquele menino exultou em Deus. É isso, meus santos, essa graça que precisamos pedir. Meu Deus, que o meu coração exulte pela esperança, pela
pela graça, pela riqueza que me espera. Que eu não me encante com as belezas do mundo, que eu não me encante com os prazeres que o mundo oferece, que eu não me encante com as riquezas, que eu não me encante com o ouro e a prata, mas que eu me encante com o céu. Isso é graça de Deus. Que eu não me encante com a riqueza e a beleza que passam, que a traça destrói, que a traça corrói e a ferrugem destrói, mas que eu me encante com a vida eterna, de modo que eu me gaste e desgaste por aquilo que não passa, de modo que eu me esforce por aquilo que não perece. E isso, meus santos, não vem da natureza, vem da graça. Então precisamos pedir: me ajuda, Senhor, me dá essa graça, Senhor, me dá um coração que veja a verdadeira riqueza e a deseje, me dá um coração fortalecido, embebido, alimentado pela verdadeira sabedoria, de modo que quando eu pensar no céu, meu coração se encha de alegria e eu diga, como esses mártires e como os santos: preferisco il paradiso, prefiro o céu, prefiro o paraíso, prefiro estar no limiar da casa do Senhor a habitar na mansão dos pecadores. Prefiro estar com Deus na pobreza e no sofrimento do que sem Deus na riqueza e nos prazeres. Mas isso, Senhor, eu preciso ser ensinado interiormente, porque os meus sentidos e o mundo, isso não me ensinam. Antônio era outro menino, o outro coroinha, o outro catequizando, que tinha 13 anos. O Tomás morreu juntamente com o pai. O Tomás, o outro catequista, o outro catequizando, o outro coroinha, morreu juntamente com o pai crucificado. Um animando o outro a perseverar. Você pode imaginar isso? Crê em Deus Pai. Pai e filho crucificados. E um animando o outro a não abandonar Cristo. Hoje é o dia dos pais rezarem pelos filhos, dos filhos rezarem pelos pais, pedindo esta graça impossível aos homens, mas possível a Deus. Antônio estava ao lado de Luís, com os olhos voltados para o céu. Depois de invocar os nomes de Jesus e de Maria, entoou o salmo: louvai, louvai aos servos do Senhor, que tinha aprendido na catequese. Os catequistas, que também alguns ali estavam crucificados, ensinavam na catequese que eles deveriam, se por acaso fossem presos, que deveriam louvar a Deus e se deixar matar, que não deveriam abandonar a fé. Estavam em época de perseguição, então eles tinham que preparar os seus catequizandos para perder a vida por causa de nosso Senhor. Meus irmãos, a leitura continua. Eu mandei para muitos já agora de manhã o relato completo, vocês podem ler depois, mas isso já deve ser o suficiente para fazer arder o nosso coração, para comungar hoje de uma maneira diferente, suplicando a nosso Senhor, sabendo o que pedir. Não tenho dúvida que o Espírito já falou a nós, nos nossos corações, o que devemos pedir, e como devemos pedir, e quando devemos pedir. Agora, na comunhão, agora, durante a Santa Missa, pedir a nosso Senhor que nos conceda esta graça, impossível a nós, mas possível a todo aquele que crê. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.